Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto, o Cordeiro vence o dragão. Aqui, Daniel capítulo 7, versículo 12, vai falar ali sobre os primeiros 3 animais e vai dizer as características deles, né? Ali está apontando para a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, são os 3 primeiros reinos. E eles perderiam o domínio, né, tal como realmente perderam. Foram vencidos por outros, um vencendo o outro. Porém, o quarto animal, ele tem uma característica diferente, porque ele não é vencido por nenhum outro império. Ele é vencido pelo reino de Deus, pela volta de Jesus. E é nessa que a gente vai excluindo a situação do Império Romano, que foi sendo vencido ali pelos bárbaros, sendo vencido ali pelo o Império Otomano, ficou, né, a questão de Constantino, de tudo. Então, isso tudo, a história vai nos mostrar uma situação diferente com relação ao Império Romano. Ele não foi vencido pelo reino de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não voltou no tempo de Roma, como alguns ainda insistem em dizer. E se tivesse voltado, lá no ano 70, como alguns dizem, o reino já estaria na mão de Deus há muito tempo, e a terra não estaria acontecendo essas desgraças todas que acontecem, né? Nós já estaríamos aí na eternidade. Então, Apocalipse 13, do 1 ao 3, ele vai falar sobre esse império e as características deles, desse império, na verdade. Ele tem e as características deste império, elas fazem referência aos impérios anteriores a Roma. Nós temos insistentemente falando isso no nosso canal. E a parte maior do império, que é o corpo, ele se refere à Grécia. É interessante isso. E na visão da estátua, no sonho, na verdade, da estátua de Nabucodonosor, quando Daniel vai revelar o significado, ele diz que o terceiro reino, que é o reino de bronze, que é a Grécia, ele diz que dominará todo o mundo. Mas quando nós vamos olhar para a história, realmente a Grécia não dominou todo o mundo belicamente, né? Que normalmente alguém vai pensar dessa forma, né? Militarmente. Mas podemos ver que ela dominou na sua cultura. A sua cultura realmente permeou todo o mundo. E ainda teve um avanço, digamos assim, também com o Império Romano, que se tornou até, em certo momento, greco-romano, né? A Roma, ela absorveu muito a cultura grega e impulsionou tanto na arquitetura quanto no modo de pensar, né? A questão da promiscuidade, isso tudo vem da Grécia. E aí tem uma pergunta aqui: o anticristo pode vir de um país árabe? Pelas profecias bíblicas nós podemos realmente pensar dessa forma. Não tem como a gente excluir essa possibilidade, porque a Bíblia é centrada, é escrita totalmente ali no Oriente Médio. Então, onde tudo começou, pode ser que tudo vá terminar. Não excluindo a parte do Ocidente, que vai estar envolvido nisso também, porém o seu centro nervoso, né, digamos assim, lá no Oriente Médio. E então é bem possível que o anticristo seja realmente lá daquela área. De fato, as profecias descrevem pelo menos os países árabes, os vizinhos de Israel são todos árabes, em conflito final contra Jerusalém. Muitos textos bíblicos vão apontar Israel sendo invadido por seus vizinhos ali, nações vizinhas ali. A Bíblia indica que o anticristo reinará cerca de 7 anos, e o Alcorão fala do Mahdi, um homem que une os muçulmanos, e fala também num período de 7 anos. Esses 7 anos aqui, nós devemos fazer a diferença, que é baseado no tempo da última semana de Daniel. Porém, a grande tribulação, ela não é de 7 anos.
ela é apenas de 42 meses, apenas de 3 anos e meio. O que é o quarto animal? O quarto animal, ele é um reino, né? Como sabemos, animal em profecia é um reino. E este quarto animal representa então o quarto reino. Esse quarto reino é o último. Não existe um quinto reino, né? É o quarto, que é o último reino que se levantará para dominar, né, toda a terra e mais ainda perseguir o povo de Deus. O quarto animal, Daniel 7:7 vai nos dizer assim: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes, de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, até aqui, rapidamente, estão grifadas algumas palavras ali. Quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, que sobejava, 10 chifres, outro chifre. Essas palavras todas são interessantes porque nós vamos ver detalhes delas mais para frente. Aqui o chifre pequeno simboliza o 8º rei, simboliza já o último, né, dos governantes que essa terra terá antes do reino de Jesus Cristo. E ele diz que havia olhos, né, nesse chifre, porque é um homem, está simbolizando um homem que se levantará no fim dos tempos. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Aqui uma coisa interessante é que os 10 chifres, eles estavam em uma cabeça. Aqui está dizendo, os 10 chifres que tinha na cabeça. Nessa visão aqui, o versículo 20, está se referindo que o animal já não era aquele animal de 7 cabeças. Agora está afunilando a visão, apontando para o reino realmente final, que é um animal, que é um reino, que está com os 10 chifres na própria cabeça, né? Já não é um animal de 7 cabeças aqui. 7 cabeças vai contar a história de todos os impérios, desde o início, né, que tiveram relação ali má com o povo de Deus, até o último. Porém, o último é ele que possui 10 chifres na sua própria cabeça. E vai dizer que no meio desses 10 chifres subiu um. Esse que subiu, ele derrubou 3. E aí ele se fez senhor de todos. O reino do anticristo. Esse texto não estava prevendo o renascimento de Roma, mas o renascimento dos antigos impérios grego, persa e babilônio, combinados em uma aliança geopolítica, que vai ser a base do anticristo. A besta de Apocalipse 13 é uma besta composta, e foi o quarto animal que Daniel viu, e não poderia descrever. Porque os 3 primeiros animais, eles estão descritos, né, fazendo ali um paralelo com a estátua, eles estão nomeados na Bíblia, né? A dizer que o primeiro é a Babilônia, Daniel explica isso para o rei Nabucodonosor, o segundo Medo-Pérsia, o terceiro Grécia, e o quarto ele nunca é nomeado. Ele não diz, e o outro vem de Roma, ou vem do Ocidente, não. Ele fala que é um animal terrível. Então aponta para o fim dos tempos. Aqui, no início, era só uma serpente e no fim um dragão enorme de 7 cabeças se afunilando na última cabeça, né?
Ali Apocalipse 20, versículo 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ou seja, a mesma serpente lá do Éden é o mesmo dragão que persegue a igreja, que persegue o povo de Deus desde o início de tudo até o final de todas as coisas. Os remanescentes serão mortos. Aqui é interessante que a gente pegou o aplicativo que tem as palavras no original. Então, Apocalipse 3, versículo 2 diz assim: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí vem Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora olha que interessante essa imagem abaixo, que é um print do aplicativo que trata das palavras no original. É Daniel 7, 7, que diz aqui, ó: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Então eu cliquei nessa palavra sobejava, e ela diz ali, olha, resto, resíduo, remanescente, restante. As palavras que estão ali em Apocalipse 3, restantes, e está em Apocalipse 12, remanescente. É o que o quarto animal está sendo referido aqui em Daniel 7, está sendo profetizado mais uma vez em Apocalipse 3 e Apocalipse 12, apontando mais uma vez para o futuro. Apocalipse 12 entendemos que ainda é algo para o futuro. Então, aqui está dizendo que o dragão, quando ele é jogado na terra, quando ele se vê na terra, ele fica irado contra a mulher e vai fazer guerra ao remanescente. E é aonde entra em vigor essa profecia de Daniel, que ele pisa aos pés o que sobejava, ele pisa aos pés os remanescentes, pisa aos pés os restantes. O dragão persegue o povo de Deus, desde sempre. Essa é a história que a Bíblia nos conta. E também, no final, acaba funilando e vai perseguir a mulher, que é a igreja, a igreja do Senhor, no final das contas simbolizada pela mulher. Daniel 7,3 diz: e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Ele viu os animais vindo um atrás do outro, porque o tempo, primeiro tem o tempo de um reino, depois o outro reino toma aquele reino e governa o mundo, e assim sucessivamente. Aí ele vai dizer: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e levantado da terra, e posto em 2 pés, como de homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui também pode estar se referindo ao próprio Nabucodonosor, que ele foi arrancado da terra, ficou como um animal comendo capim, por 7 anos, e depois foi-lhe dado um coração de homem novamente. E ele retomou o reino. E ele está falando aqui então da Babilônia, que é o leão. Aqui o animal de 10 chifres. Em Daniel 7, versículo 7, ele está vendo ainda o animal com os 10 chifres, mas ele não cita outras cabeças. No versículo 20, ele diz inclusive que os chifres estão na cabeça. Então Daniel, ele já está vendo já o final da ponta da linha, de tudo. Já João, ele tem um descortinar um pouco mais amplo. Ele já vê as 7 cabeças e os 10 chifres todos ali. E depois eles serão todos numa só cabeça. Essa é a visão que vai se afunilando quando nós falamos. Apocalipse 13, versículo 1, vai dizer que o animal tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas
Significa então que são dois animais, um de 7 cabeças com 10 chifres e o outro com uma cabeça e 10 chifres? Não. É porque o tempo dos 7 animais são os 7 impérios, né, que vão dominar sobre o povo, como eu falei, sobre o povo de Deus. E depois ele vai se afunilar sobre um animal somente. E ele vai conter esses 10 chifres. Chifres é poder, né? É reino, é governo. Aqui sobre os chifres, Daniel 7, versículo 8, já falamos um pouco sobre este versículo, que é onde ele derruba os 3. E aqui tem o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Aqui, Daniel, né, fazendo aquela forma bem sintetizada, ele vai dizer que esse animal, que é o quarto animal, que tem essa boca arrogante, que é o anticristo, né, que ele é blasfemo, fala coisas arrogantes sobre o Senhor. Então, esse animal no final será morto, que é o reino onde esse chifre pequeno está governando, e ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, fazendo aqui uma referência a Apocalipse 19, quando a besta é lançada no lago de fogo, como está aqui, ó, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. É o momento que Daniel havia visto. E os outros animais, né? Tem mais 3 animais antes. A gente estava falando aqui do quarto animal, tem 3 animais antes. E aí Daniel 7,12 diz: dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. Ou seja, os animais anteriores ao quarto animal, foi retirado deles o poder. Porém, eles ainda continuaram vivendo através de outras nações, né? Por exemplo, o Iraque são os descendentes da Babilônia, e o Irã são os descendentes da Medopérsia. E a Turquia, hoje, e Grécia também, tem a ver com o Império Grego. Então, eles ainda sobreviveram por um pouco de tempo sem o poder, né, da hegemonia mundial. Nesse verso, Daniel se volta para explicar sobre os 3 primeiros reinos em seu tempo de reinado. E diz que foi tirado o domínio, mas não morreram. Ou seja, após cada um ser conquistado, continuavam. A Babilônia continuou viva, porém sem o domínio. Também se deu assim com a Medopérsia e a Grécia, né? Após sua queda, a Babilônia ficou sob dominação aquemênida, seleucida, parta, romana, sassânida. Foi dissolvida como uma província depois da conquista árabe-islâmica no século 7 depois de Cristo. A fonte ali é Wikipedia. Jesus destruirá o quarto animal. Essa pedra ali batendo nos pés e nas pernas significa a volta de Jesus. Essa imagem é muito interessante. Aponta para a volta de Jesus batendo no tempo do último animal, no tempo do último reino, que é dos pés. Porque, como os irmãos sabem, a cabeça era a Babilônia, os braços e o peito era a Medopérsia, o ventre e as coxas era a Grécia. Então, as pernas e os pés é o quarto reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Daniel 7, 23 e 26. A ironia divina. Um cordeiro vence um dragão.
Um cordeiro, um animal aparentemente inofensivo, vai vencer um dragão, aparentemente um monstro invencível, né? É a ironia divina. Só precisa de um cordeiro para vencer um dragão. E aqui chegamos ao final do nosso estudo e tem o último verso, que é Apocalipse 5, versículo 6, que diz: Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então o cordeiro aqui representando Jesus Cristo, né? Apontando que ele tem os 7 chifres, 7 poderes. Ali tinha 7 cabeças na besta, e Jesus tem os 7 poderes em sua mão, né? É ele que detém todo o poder. E 7 olhos, que ele está com seus olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, está em todo o lugar, ele tudo vê. Então que Deus possa abençoar a sua vida, confiemos no Senhor. O dragão pode se levantar e aparentemente fazer muito barulho, mas o cordeiro no final vencerá e nós venceremos com ele. A paz a todos.